milionário fica chocado ao ver a idosa sendo ajudada por uma empregada na rua. A cidade de São Paulo pulava como um coração em frenesi. Entre prédios imensos e carros que zumbiam, Valentina Silva, uma jovem de apenas 21 anos, se esforçava para se manter aquecida. Desde a tragédia que levou sua família, suas noites eram passadas nas ruas, lutando contra o frio e a fome. R$ 5 no bolso e sem ter comido há dias. A dor de sua realidade apertava seu peito como um abraço desesperado e sufocante. Um grito agudo cortou o ar. Valentina virou-se e avistou uma idosa, com cabelos brancos como nuvens, vagando perdida entre as pessoas apressadas. Ela parecia cercada por um mistério. Estava com um olhar confuso, como se tentasse decifrar uma charada que não fazia sentido. Valentina hesitou por um momento. A fome a chamava. Mas algo no modo como a idosa balançava as mãos, procurando uma âncora em meio ao caos, fez seu coração disparar. E sem pensar duas vezes, ela se Oi, senhora, está tudo bem? Valentina forçou um sorriso, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Aonde eu estou? Onde estão meus filhos? A voz da velha tremia, uma melodia de incerteza e dor. Valentina teve uma ideia. Vou te ajudar. Vamos até a farmácia. Talvez eles saibam onde você mora. Mesmo sabendo que a farmácia não resolveria sua própria fome, ela puxou a idosa pelo braço e começou a caminhar. O que poderia ser uma simples ajuda se transformou em uma jornada. A cada passo, ela sentia o olhar de curiosidade de outras pessoas, algumas duvidando, outras apenas observando. Mas para Valentina, tudo valia a pena. A bondade começava a aquecer seu coração, e em meio a essa cena tocante, um olhar penetrante a observava de longe. Sebastião Almeida, um empresário rico com um passado repleto de segredos, ficou chocado. Ele nunca tinha visto alguém como Valentina, uma jovem cheia de vida, mesmo diante de tantas adversidades. A compaixão que emanava dela o atraiu como um ímã. Ele caminhou mais perto, curioso e intrigado. Quando chegaram à farmácia, Valentina ajudou a idosa a encontrar o que precisava. O farmacêutico e alguns clientes apenas observavam. As vozes sussurrantes se misturavam ao palpitar da cidade. Sebastião se aproximou. Posso ajudar com os remédios, disse, com a voz firme, seus olhos brilhando com uma empatia que muitos pareciam ter esquecido. Valentina foi pega de surpresa. A ajuda que ela não esperava a fez sentir um misto de esperança e ansiedade. E enquanto Sebastião pagava, um novo rumo parecia estar se desenhando em sua vida. Mas quando o sol começou a se pôr, a economia de um dia inteiro em ações de bondade se transformou em uma proposta inesperada. Sebastião, olhando diretamente nos olhos de Valentina, disse: Você gostaria de trabalhar como cuidadora da senhora? Ofereço um salário justo. O mundo ao redor parou. A possibilidade de um novo lar, um novo começo, dançava em sua mente. No entanto, enquanto Valentina se sentia elevada pelas promessas, um arrepio cruzou suas costas. Havia algo oculto nos olhos de Sebastião, algo que ela ainda não podia entender. O passado dele poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Sebastião fez a proposta, o coração de Valentina quase parou. Uma nova vida, ela pensou, um brilho nos olhos ao imaginar um futuro diferente. Mas algo na expressão do homem a incomodava. Era como se ele guardasse uma sombra. Acompanhe a idosa até a saída da farmácia.
as mãos trêmulas, pensando em como tudo poderia mudar. A idosa, que se apresentou como Dona Edith, agradecia repetidamente. Valentina forçou um sorriso. Quando começaram a sair, a cidade já estava envolta na penumbra da noite. As luzes dos prédios criavam um cenário quase mágico, mas lá no fundo Valentina ainda carregava a frieza das ruas em seu coração. Sebastião a acompanhou, os três agora um grupo heterogêneo. Mas antes que Valentina pudesse responder de forma mais clara à oferta, uma cena dramática aconteceu. Um grito longínquo cortou a noite. Todos se viraram. Uma mulher, com uma criança nos braços, corria em direção a eles. O desespero na voz dela fez o sangue de Valentina gelar. Socorro! Ele está atrás de mim! O homem que a perseguia era obscuro, uma sombra passando pelas luzes da cidade, determinado. Sebastião imediatamente tomou a frente, colocando-se entre a mulher e o homem. Acalme-se, você está em segurança. Chame a polícia. Mas a mulher parecia quase em pânico, sua face expressando terror incontrolável. Ele quer o meu bebê. Uma súplica ecoava entre as paredes frias da cidade. Valentina, tão assustada quanto a mulher, sentiu o instinto tomar conta. Enquanto Sebastião tentava controlar a situação, Valentina observou o homem se aproximando mais e mais, seus olhos fixos na mulher como se estivesse hipnotizado pela ira. Nesse momento, a verdade começou a desmoronar ao redor dela. O olhar de Sebastião não era apenas de empatia. Havia algo mais que Valentina não tinha notado antes. Um reconhecimento oculto na forma como ele se movia, como se conhecesse o homem que se aproximava. Ela se lembrou de uma conversa que ouviu em uma esquina qualquer sobre um dono de uma fábrica, um homem poderoso que fazia jogos sujos para manter o controle. E no meio das lembranças, uma palavra cortou o ar. Sebastião Almeida. Um nó formou-se na garganta de Valentina. Como ele poderia estar envolvido nisso? Homem que parecia tão gentil. E o que estava acontecendo com Dona Edith? O medo se transformou em confusão, e uma sensação de traição cresceu em seu peito. Quando o homem alcançou a mulher, Sebastião saltou. O confronto parecia inevitável. Um movimento brusco, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Sebastião derrubou o homem, mas o que fez a cabeça de Valentina girar foi o que saiu de sua boca. Por que você não fez o que eu disse? Você trouxe isso para você mesma. O choque a atingiu como uma onda. O que você quer dizer? Valentina quase gritou, e a mulher se virou para ela, um brilho de reconhecimento iluminando seus olhos. Você não sabe, Sebastião é... A frase ficou no ar, o som da cidade se apagou por um instante. Os murmúrios e gritos das pessoas ao redor tornaram-se um ruído distante, enquanto Valentina começou a entender a profundidade da traição. Aquele que parecia ser seu salvador poderia estar mais envolvido no caos do que ela jamais imaginou. E antes que a verdade fosse revelada, o homem que Sebastião segurava escapuliu, e uma chuva de sirenes preencheu o espaço. O pânico se espalhou pela multidão. Valentina se virou para Sebastião, e nesse momento a linha entre salvação e destruição começou a se borrar. O que estava acontecendo realmente? Valentina se viu no centro de um terrível mistério, sem saber em quem confiar. Uma sombra se estendia sobre seu futuro. O desconhecido estava ali, mais perto do que ela jamais poderia imaginar, e a nova vida que parecia tão promissora agora se dissipava em incertezas. O que mais Sebastião poderia estar escondendo? E o que iria acontecer a seguir, enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos? Quando o homem alcançou a mulher, Sebastião se lançou à frente. Valentina mal tinha tempo para processar o que estava acontecendo. O homem que estava sendo segurado por Sebastião soltou um grito, um misto de desespero e raiva. Você não pode me impedir, Sebastião. Você está lidando com o que não entende. Valentina sentiu um nó no estômago. Que mundo era aquele? Dona Edith, atordoada, observava a cena, os olhos arregalados, confusa. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo. A mulher com a criança, que mal conseguiu parar de tremer, respondeu.
Ele está ligado aos meus problemas, com a minha família. Ele me ameaçou porque eu não cumpri o que ele queria. O olhar da mulher era aterrorizado, um olhar que Valentina reconheceu, como se já tivesse visto aquele desespero em algum lugar. E então a mulher se virou, encontrando o olhar de Sebastião. Eu sabia que você voltaria. Silêncio! Sebastião gritou, a frustração transbordando. Mas Valentina notou algo em seu olhar, uma sombra que se aprofundava. Justo quando ela pensou que entenderia Sebastião, as peças começaram a se unir de uma maneira que a deixou completamente desorientada. O homem que estava sendo segurado começou a se contorcer, tentando se desvencilhar. Este jogo não acabou, Sebastião. Você pode ter conseguido me parar hoje, mas não vai escapar da verdade. As palavras dele ecoaram na mente de Valentina, como um eco sombrio. Antes que alguém pudesse reagir, ele empurrou Sebastião com uma força súbita, fazendo com que o empresário cambaleasse para trás. O caos começou a se espalhar pela multidão. Gritos e desespero, enquanto as pessoas começavam a correr. A mulher com o bebê se afastou e Valentina quase gritou por ela, mas suas palavras estavam presas, paralisadas pelo medo. Sebastião, recuperando o equilíbrio, olhou para Valentina com um brilho nos olhos. Mas era um brilho diferente, algo que a fez recuar um passo. Você não entende, Valentina. Eu precisava fazer isso. Tudo o que fiz foi por você. As palavras dele foram como um soco no estômago. Por ela, o que ele estava insinuando? Está difícil de acreditar. O que, afinal, ele queria dizer? Era como se ela tivesse caído em uma armadilha e tudo ao seu redor começasse a desmoronar. O que é que você está escondendo, Sebastião? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A raiva e a dor se misturavam, formando um turbilhão dentro dela. Nesse exato momento, outro grito cortou o ar. Socorro! Uma outra mulher surgiu, também carregando uma criança. O pânico em seu olhar era gelado. O homem, ele se foi, mas ele vai voltar. Ele disse que você tem algo que lhe pertence. Valentina sentiu o chão sob seus pés tremer. Uma conexão. Por que estão todas essas mulheres envolvidas? Ela pensou. Era como um quebra-cabeça de pesadelo que simplesmente não se encaixava. Uma revelação chocante estava prestes a surgir. Assim como Valentina se virou para encarar Sebastião, uma mulher de cabelos longos e desgrenhados surgiu no meio da multidão. A boca dela estava entreaberta, os olhos ardendo de determinação. Sebastião, você não pode mais esconder o que fez. A cidade ao redor parecia ter congelado. Todos os olhares se voltaram para Sebastião. E o mundo de Valentina virou de cabeça para baixo. O que ele fez? O grito cortante da mulher ecoou entre as paredes, enquanto o rosto de Sebastião se tornava uma máscara de horror. Nesse momento, Valentina percebeu que a linha entre o que era certo e errado estava prestes a se desfazer. As luzes da cidade, antes tão brilhantes, agora pareciam sombras ameaçadoras. Você não pode me expor! Sebastião gritou, e tudo ao redor se transformou em um turbilhão. O que mais ele havia escondido? Qual era a verdadeira natureza do homem que, em um momento, parecia ser seu salvador? As respostas pareciam à vista, mas ao alcance de ninguém. O futuro de Valentina começou a parecer ainda mais incerto, e as sombras na mente dela adquiriram novas dimensões. E enquanto o caos se seguia, uma única pergunta permaneceu. Estava ela em perigo de verdade? Onde a lealdade de Sebastião se firmava? A verdade estava prestes a emergir, mas a quem ela poderia realmente confiar? Quando a mulher de cabelos desgrenhados gritou, a tensão no ar parecia densa como a névoa da manhã. Sebastião, agora encurralado pela pressão das revelações, ficou paralisado. O que você fez? A mulher insistiu, e suas palavras cortaram como uma faca. Valentina sentiu um frio no estômago. O que estava acontecendo com eles? Eu te avisei para ficar longe. Você não deveria ter mexido nisso. Sebastião respondeu, a voz tremendo.
A atenção da multidão se fixou nele. Os olhares estavam fixos, repletos de expectativa. Valentina sentiu o coração disparar. A cada palavra, ele se revelava mais e mais. É isso que você quer, Sebastião? Esconder quem você realmente é? A mulher caiu em um riso nervoso, cheio de raiva, e os outros murmuravam, cercando a cena. Valentina estava em um turbilhão de emoções. O homem que parecia ser seu salvador agora parecia uma figura sombria. Dona Edith, confusa e assustada, tentou compreender o que estava acontecendo, mas Valentina não conseguia desviar o olhar de Sebastião. Você não fez nada para ajudar essas mulheres? Por que você está aqui realmente? Sua voz soou como um eco, reverberando a sensação de traição que ameaçava sufocá-la. Eu fiz o que tinha que fazer. Sebastião gritou, frustrado. Mas você não entende. A expressão no rosto dele era um misto de pânico e fúria. E foi nesse momento que uma nova figura entrou na cena. Uma mulher de blazer e cabelo preso, com um olhar decidido, surgiu da multidão. Sebastião, acabou! As suas mentiras finalmente vêm à tona. A voz dela era firme. E Valentina notou a conexão que existia entre as duas mulheres. Quem é você? O que sabe sobre ele? Valentina perguntou, a agitação crescendo. A mulher sorriu de forma triste, como se soubesse exatamente o que Valentina estava sentindo. Eu sou Clara, e hoje você descobrirá quem você realmente está ajudando, ela disse, apontando para Sebastião. A multidão agora parecia uma tempestade prestes a eclodir. O pânico, a dúvida, a curiosidade. Tudo era palpável. Sebastião, percebendo que estava cercado, começou a retroceder. Não, vocês não podem fazer isso. Eu só queria proteger você, Valentina, ele gritou. Mas a confiança que um dia ela teve nele desvaneceu-se como fumaça. Clara não hesitou. Proteger? Você machucou tantas vidas. Ele está envolvido em um esquema que destrói famílias inteiras, Valentina. Ele não é quem você pensa. A revelação caiu como um trovão em um dia ensolarado. Valentina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Isso não pode ser verdade! A negação ecoou em sua mente. Sebastião, diga que não é verdade! Ela implorou com os olhos arregalados, buscando a verdade em seu olhar. Mas em vez de resposta, a expressão dele confessou mais do que palavras jamais poderiam. Uma conexão fantasmagórica, como se todo o passado dela estivesse agora entrelaçado no presente dele. Ele não era apenas um homem de negócios. Algumas histórias sobre ele começaram a fazer sentido. Você me usou! Valentina estava histérica, as emoções transbordando enquanto as peças se encaixavam. As palavras de Clara ressoavam em sua mente, fazendo com que o choque a envolvesse como um manto pesadíssimo. Um grito de Clara cortou o ar novamente. Cuidado! E antes que Valentina pudesse entender, a figura do homem-sombra se esgueirou pela multidão. Ele avançou, a fúria estampada no rosto. Isso não acaba aqui, Sebastião. O chão pareceu tremer. Valentina estava paralisada. O caos irrompeu ao seu redor e a última coisa que ela viu foi o rosto de Sebastião se contorcendo de pavor. Num instante, todos estavam correndo, mas Valentina só conseguiu olhar. E então, tudo escureceu. Um clarão repentino iluminou o lugar, como um flash de câmera. Havia um estrondo ensurdecedor e Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade, pensou, enquanto o mundo ao redor se desfazia. Estava mais perto do que nunca. Mas o que aconteceria a seguir? O que mais ela não sabia? A linha entre amigo e inimigo se borrava, deixando-a com um nó na garganta e um futuro que agora parecia totalmente incerto. A luz ofuscante fez Valentina piscar, mas o barulho era o que a deixava atordoada. Sirenes da polícia ecoavam, misturando-se ao desespero das pessoas. Nesse turbilhão tudo parecia um pesadelo. O homem que se aproximava, com os olhos cheios de fúria, parecia ser uma extensão do próprio caos. O que ele quer? Valentina pensou, angustiada.
Sebastião mais uma vez estava em seu caminho, mas agora seu semblante estava distorcido e o pânico refletido em seu rosto não passava despercebido. Porra, Valentina! Ele gritou, a voz grossa, quase desesperada. Era um aviso ou um pedido que ela não sabia como interpretar, mas antes que pudesse reagir, o homem que tinha escapado, com um sorriso maligno, levantou algo brilhante, uma faca. O mundo dela parecia girar. O horror se implantou como uma raiz profunda, cavando na sua mente. O que estava acontecendo? Por que parecia que tudo isso se desdobrava como uma armadilha cruel? E quem eram verdadeiramente aqueles homens? Clara, a mulher de Blazer, lançou-se à frente, gritando: "Não, você não vai machucar ninguém!" A coragem dela era uma luz em meio à escuridão. Mas o homem só riu, provocativo. "Mas já machuquei! Tudo por causa de você, Sebastião!" A revelação saiu como uma rajada. E Valentina não conseguia processar. Sebastião a encarava. Nos olhos dele havia uma mistura de determinação e desespero que a deixava inquieta. "Espere, Valentina. Eu não sou quem você pensa que sou." A adrenalina pulsava nas veias dela. Como assim? Ele não era um empresário rico apenas? As peças do quebra-cabeça começaram a ficar confusas, e a imagem do que ela acreditou ser verdade começava a desmoronar. A mulher com a criança estava paralisada de medo. O ambiente estava tenso, e a verdade das palavras de Clara ressoavam em sua mente. O que estavam escondendo? O que mais havia por trás das ações de Sebastião? Valentina começou a se sentir sufocada, como se a própria realidade estivesse mudando. Então, aconteceu. O homem, consumido pela raiva, lançou-se em direção a eles, mas não era Sebastião que ele mirava. Com um movimento rápido, o homem foi em direção à mulher com a criança e tentou desarmá-la. "Esta é sua culpa, Clara. A culpa é sua, sempre." O tumulto se espalhou. Valentina, tomada pela imprevisibilidade, viu o brilho da lâmina zunindo em sua direção. "Não!" Valentina berrou, avançando com a intenção de protegê-la. O impulso foi imediato, quase instintivo, mas algo inesperado aconteceu. Clara, em um movimento quase coreografado, se lançou na frente e a facada atingiu seu braço. O grito dela cortou o ar, mais agonizante do que qualquer som que Valentina já ouviu. O tempo parecia congelar. Sebastião ficou em silêncio. A expressão dele era de horror absoluto. "Clara!" ele gritou, correndo em direção a ela. Valentina, paralisada, sentiu a realidade quebrando. Todas aquelas certezas estavam sendo empurradas para um lado, e a verdade estava se revelando em um espetáculo grotesco. A mulher, de olhos arregalados, olhou para Valentina. "Você não entende? Sebastião está ligado a tudo isso. A verdade que ele tem se esconde em sua história." As palavras pairaram, e na confusão da situação, Valentina percebeu. Sebastião não era o que deveria ser. O que ele fez? Enquanto a luz diminuía e a sirene da polícia se aproximava, uma nova perspectiva surgiu. O que mais Clara poderia saber? Ele poderia ser um bandido disfarçado. O que Valentina estava disposta a descobrir? Uma nova incerteza tomou conta dela, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais embaçada. Ela precisava decidir rapidamente em quem confiar, e a vida dela nunca mais seria a mesma. Isso era certo. Enquanto os gritos se misturavam com o som distante das sirenes, Valentina se sentiu puxada para a verdade. E, no entanto, uma fresta de dúvida fez hesitar. Seria Sebastião seu salvador ou seu maior pesadelo? As respostas estavam vindo, mas a que custo? A dúvida maligna acompanhava cada passo que ela daria, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Enquanto o caos se desenrolava, a sirene da polícia se aproximava, cortando o grito angustiado de Clara. Valentina sentiu seu coração acelerar. O tempo parecia uma linha tênue, desenrolando-se em câmera lenta. As pessoas ao redor estavam em pânico, correndo em todas as direções, mas seus olhos estavam fixos em Sebastião. O homem que parecia seu salvador agora era um mistério envolto em sombras. "Você não entende o que está em jogo."
Sebastião gritou, sua voz reverberando com desespero. Precisamos ir agora! Mas Valentina estava paralisada. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. O homem que ela conhecera, o empresário carismático, tinha um lado sombrio. O nó na garganta dela aumentava enquanto tentava processar tudo. De repente, uma mão forte agarrou o ombro de Valentina. Era um policial que havia chegado a tempo. Saia do caminho, ele mandou, mas a voz dele se perdeu no turbilhão daquela noite. O homem que havia atacado Clara começou a recuar, os olhos ardendo de fúria. Ele parecia estar predestinado a algo mais sinistro. Valentina olhou para Sebastião. Seus olhos mostravam uma mistura de medo e fúria. O que mais você escondeu de mim? Ela não pôde se segurar. As palavras saíram como um sussurro tenso. Então, no meio do caos, algo incrível aconteceu. O homem que estava prestes a ser detido virou-se de repente, levantando a faca novamente. O movimento foi rápido, quase como se tudo estivesse coreografado. Você não pode escapar da verdade. Você achou que poderia se livrar de mim tão facilmente, Sebastião? E em um instante que pareceu durar uma eternidade, o homem avançou, mirando não em Clara, mas em Sebastião. O golpe parecia inevitável. O tempo parou quando a lâmina cortou o ar. Valentina ficou sem fôlego, o susto assolando seu corpo. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Sebastião, em um movimento reflexivo, se lançou para o lado. A faca passou raspando por ele, mas, para espanto de todos, atingiu algo. Não ele, mas um pequeno pacote que estava preso ao seu cinto. O dispositivo explodiu em uma nuvem de fumaça, sacudindo as fundações da calçada e espalhando pânico por toda a parte. No meio da nuvem de fumaça, Valentina viu figuras se contorcendo, sombras se misturando. Quando a fumaça se dissipou, uma imagem reveladora entrou em foco. Havia um símbolo no pacote, um logotipo que imediatamente fez o coração dela afundar. Era o símbolo de uma organização criminosa que Sebastião tinha se esforçado para desassociar de sua vida. Não era apenas um empresário, mas um homem profundamente enraizado em algo muito maior e muito mais perigoso. Sebastião, o que é isso? Valentina perguntou, a boca seca e o pânico crescendo. Ela queria acreditar que havia algo de bom nele, mas a verdade estava diante dela. O que você não percebeu, Valentina? Precisou de força para pronunciar as palavras. Eu fiz tudo isso para te proteger. A relação entre eles mudou em um instante, o amor e a confiança se desgastando como papel sob chuva intensa. A multidão estava em alvoroço e a confusão aumentava. Vocês todos estão em perigo! Ouvia-se gritos e murmúrios enquanto novas autoridades chegavam ao local. Mas Valentina não se moveu. Estava presa em um turbilhão de emoções e descobertas. A reta voz de Clara cortou o ar. Um homem que espiona e ameaça famílias não é protetor, é um manipulador. As palavras foram um soco no estômago de Valentina, que sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Sebastião virou-se para enfrentar Clara, mas Valentina estava focada nele. Seu olhar era de determinação. O que mais você tem para esconder? O que você fez com essas mulheres? Ela estava furiosa, mas também, no fundo, perdendo a esperança. E então, no meio do caos, uma nova figura apareceu, emergindo da multidão. Era uma mulher com olhos intensos, que Valentina reconheceu como uma antiga amiga de sua família. Valentina, você precisa ouvir. Sebastião não é só um empresário. Ele é o responsável por muitas ruínas que você não pode imaginar. O espaço ao redor nelas parecia se estreitar. Valentina se sentiu perdida em um mar de dúvidas e segredos. Ao enfrentar Sebastião, uma nova verdade estava emergindo. O que mais ele poderia ter feito? Ela mal sabia, mas estava prestes a descobrir o que significava encontrar a linhagem do medo e ver sua própria vida desmoronando diante de seus olhos.
A última pergunta ecoou em sua mente. Será que a verdade traria liberdade ou apenas mais dor? O manto da escuridão ainda estava voraz, e Valentina ainda lutava para descobrir a conexão entre amor e traição. Enquanto a confusão se espalhava pela rua, os gritos e o alvoroço tomavam conta do ambiente. Valentina sentiu o coração pulsar em seus ouvidos, aquela realidade distorcida a cercando. O que está acontecendo? Pensou, completamente perdida. Clara, com o braço ferido, tentava se manter firme enquanto Sebastião a observava. A expressão dele uma mistura de desespero e fúria. Valentina! Ele gritou novamente, mas a urgência na voz não deixava espaço para confiança. A multidão olhava, sussurrando, o medo estampado nos rostos. Valentina olhava para ele, esperando uma explicação que não vinha. Então, em meio ao caos, a mulher de cabelos desgrenhados apareceu novamente, desviando a atenção de todos. Valentina, você não tem ideia de quem ele realmente é. Ela parecia determinada, seu olhar fixo, como se estivesse segurando uma verdade pesada nas costas. Sebastião não é o que você pensa. Ele está envolvido em algo muito mais sombrio. Valentina sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Do que você está falando? Ela mal conseguia processar as palavras. Mas uma estranha intuição começou a formá-la. As revelações de Clara eram apenas o começo. O que mais havia? Com um movimento rápido, a mulher deu um passo à frente, seus olhos cheios de angústia. Eu conheço a verdade, e ela envolve você. A frase bateu com força na mente de Valentina, um misto de confusão e medo. Como eu estou envolvida? Valentina perguntou, suas mãos trêmulas. Enquanto isso, Sebastião se mexia nervosamente, como se estivesse ciente de que algo estava prestes a explodir. A tensão no ar era palpável. O tempo parecia ter parado. Porque você é a chave. Você não percebeu que não é apenas uma vítima neste jogo. A mulher respirou fundo. A expressão dela mudando de medo para determinação. Sebastião não é apenas o empresário. Ele está liderando a operação que está devastando famílias. Você está mais ligada a isso do que imagina. O choque foi como um golpe que a fez vacilar. Valentina se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Você está mentindo, gritou. Mas sua voz não tinha certeza. Era difícil ignorar a sensação de que havia mais por trás das palavras dela. Sebastião, percebendo que a verdade estava se desdobrando, se lançou para a frente. Não escute a ele! Você não sabe o que está dizendo! Sua voz estava repleta de pânico. As pessoas ao redor murmuravam, cada vez mais perplexas, enquanto o clima se tornava explosivo. Todo mundo parecia estar prestes a irromper em caos. De repente, um grito ecoou. Uma mulher empurrava seu caminho na multidão, seus olhos desesperados. Sebastião, você precisa parar! Eles vieram atrás de mim! O rosto dela estava pálido, e a multidão se afastava, criando uma trilha. Valentina sentiu um calafrio na espinha. Quem veio atrás de você? Perguntou Valentina, a ansiedade crescendo. Olhando para Sebastião, viu o foco se alterar. Ele estava a centímetros dela, pronto para colapsar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher avançou até Sebastião, apontando um dedo tremendo. Você não pode esconder isso para sempre. Você sabe o que está acontecendo. O homem que a seguia apareceu então, uma figura ameaçadora, empurrando a multidão. O caos se instaurou. Sebastião! Valentina gritou inconsistente. Um momento crucial estava se aproximando. Um olhar de reconhecimento cruzou os rostos. Uma reviravolta impensável. E então... Os olhos de Sebastião redobraram de intensidade. Ele respondeu, já não estava mais se defendendo, mas pronto para se revelar. Eu não sou o que você pensa, Valentina. Minha família me forçou a fazer isso. Eu não tinha escolha. As palavras foram como uma bomba. A verdade absoluta pesada nas costas dele. Como assim sua família? O que você quer dizer? O sussurro tremeu de seus lábios.
Era um turbilhão de sentimentos. Raiva, tristeza, incredulidade. Ela não sabia mais se poderia confiar em Sebastião. O que era real? As sirenes da polícia se aproximavam e a tensão se acumulava a cada segundo. Valentina queria correr, mas as palavras a paralisavam. A verdade estava à vista, e mesmo assim a confusão a dominava. Quem era Sebastião? O homem que ela conhecia não existia. A única certeza que restava era a sombra crescente de um mistério ainda mais profundo. E no fundo, Valentina queria saber até onde aquela teia de segredos iria levar. Enquanto a confusão se espalhava pela rua, Valentina sentia como se o mundo estivesse desmoronando. As sirenes se aproximavam e seu coração pulsava rápido, quase como se quisesse escapar do peito. Clara, com o braço ferido, estava à beira do colapso e Sebastião a encarava, um homem dividido entre o desespero e a necessidade de se defender. Valentina o olhou nos olhos, tentando encontrar alguma confiança ali. O que mais você está escondendo? A voz dela tremia, mas a determinação crescia. Cada segundo se arrastava, e o crime envolvente criava uma sensação de que tudo estava prestes a explodir. O que mais poderia sair daquela boca, além de desculpas? Ela não queria acreditar no que Clara havia insinuado, mas agora tudo parecia confuso. Por favor, você tem que me ouvir, Sebastião implorou, a voz dele cheia de angústia. Eu não sou o que você pensa. Há algo muito maior em jogo. O desespero que emanava dele começava a deixá-la inquieta. Enquanto ela tentava processar tudo, um grito irrompeu da multidão, interrompendo o breve silêncio que se formava. Uma figura familiar avançou, seu olhar fixo em Sebastião. Era uma mulher que Valentina reconheceu instantaneamente. Uma mulher que tinha sido uma figura-chave na vida dela. Sebastião! Ela gritou. O tom de sua voz era uma mistura de arrependimento e fúria. Você não pode correr para sempre. É hora de encarar a verdade. Valentina ficou sem palavras, tentando entender o que estava acontecendo. O tempo parecia parar e o ar pesava sobre ela como uma tempestade prestes a desabar. O que você quer dizer? Valentina perguntou, confusa. O choque do momento parecia atravessar sua mente. Você sabe exatamente do que estou falando. A mulher continuou, a voz elevada e firme. Você não está apenas no meio de um escândalo. Você está no meio de um jogo muito maior do que pode imaginar. Ela olhou para Valentina, então para Sebastião. As famílias que foram destruídas. Isso é só o começo. As palavras dela cortavam como uma faca, e Valentina lutava para não desmoronar. Do que você está falando? Insistiu cada vez mais angustiada. Mas a mulher não se calou. Tudo isso está ligado ao seu passado, Valentina. Você não se lembra? Sussurros começaram a passar pela multidão, e as pessoas trocavam olhares, confusas. Valentina sentiu um fio na espinha. Algumas memórias estavam surgindo, fragmentos de algo esquecido ou reprimido. O que você quer dizer com o meu passado? O desespero fez suas mãos tremerem. A mulher, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. Não consigo mais ficar calada. A verdade deve vir à tona. Foi como um estopim, e as vozes tremiam ao redor dela, os murmúrios crescendo. Sebastião, em um último esforço, bravejou. Pare! Você não sabe o que está dizendo. Valentina não tem nada a ver com isso. Mas havia algo no jeito dele. Uma falha no olhar. Algo que deixou Valentina mais intrigada e assustada. O homem que a seguia antes, a sombra ameaçadora, apareceu novamente, emergindo como um espectro do passado. Vocês realmente acham que podem escapar? A verdade não ficou. Então ele puxou uma arma. A fumaça da explosão misturando-se ao medo que envolvia todos. Valentina prendeu a respiração. O pânico cresceu como uma onda, e em um instante tudo se transformou. O homem disparou. O som foi ensurdecedor. O tempo parou novamente, e Valentina viu tudo em câmera lenta. "Oh, não!" gritou ela, mais uma vez, como se pudesse mudar o destino com um simples grito. O tiro ecoou na noite como um trovão. Clara saltou em direção a Valentina. E então tudo escureceu.
A cena se desfez em uma explosão de gritos e caos. Os rostos se tornaram borrões, e a imagem de Sebastião gritando por ajuda se misturou ao caos. Valentina não tinha certeza do que fazer e, no meio do turbilhão de emoções, uma questão gritava em sua mente. Quem seria o verdadeiro culpado nessa história de traição e segredos? O que mais ela precisava descobrir? E, mais importante, o que isso significaria para o seu futuro? A luz se apagou e Valentina sentiu o chão tremer sob seus pés. O grito de Clara ecoou na mente dela enquanto a fumaça enchia o ar. O caos estava ao seu redor. Mas havia algo mais, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Quando a poeira começou a assentar, o pânico se espalhou. Sebastião ainda estava ali, mas seu olhar estava perdido entre a confusão. A multidão se agitou, as pessoas sussurrando e apontando na direção do homem que se aproximava, a arma ainda em punho. Com um movimento rápido, ele avançou em direção a Sebastião. Valentina sentiu o coração disparar. Não! O grito escapou de seus lábios antes que pudesse controlar. O ambiente inteiro parecia girar, as vozes se confundindo em grunhidos de desespero. O homem ameaçador olhou para ela e, por um momento, tudo parou. Ele apontou a arma para Sebastião, que estava a poucos passos de Valentina, sem saber o que fazer. Você não vai escapar de mim, Sebastião, o homem rosnou. E a fúria em seu olhar fez Valentina tremer. Então, de repente, em um movimento que ninguém poderia prever, os olhos de Sebastião brilhavam com uma intensidade que pareciam hipnotizar a todos. Espere, não faça isso, Sebastião gritou, mas sua voz não carregava a certeza que deveria. Valentina viu algo nos olhos dele, uma fraqueza oculta por trás da bravura. O homem que apontava a arma hesitou, os músculos dos ombros tenseando, e nesse instante crítico, uma explosão de emoções se desenrolou. Antes que pudesse processar, o homem disparou. O som do tiro cortou o ar como um relâmpago. A cena se desenrolou em câmera lenta. O choque, o horror estampado nos rostos da multidão. O instante fatal. O tiro não atingiu Sebastião, mas sim Valentina. O impacto fez com que tudo ao seu redor parecesse desvanecer. Ela sentiu uma dor lancinante se espalhar por seu corpo. As pessoas gritaram e a confusão tomou conta. Clara tentou se mover para ajudar, mas Valentina caiu ao chão, a visão se embaçando. O sabor de ferro na boca estava misturado com o desespero. Não, ela murmurou, a voz quase inaudível. Mas, enquanto a dor a dominava, algo inusitado aconteceu. Valentina desviou o olhar e viu Sebastião, mas ele não estava mais na mesma posição. Havia um brilho em seus olhos, uma expressão que ela não reconhecia. Você não entende, ele disse, a voz quase hesitante. Valentina lutava contra a dor e o choque. Sebastião, o que aconteceu? O labirinto de emoções confusas a envolvia. Era como se ele estivesse escondendo algo maior, algo que mudaria tudo. Então algo estourou na mente dela. Uma memória esquecida subiu à superfície, como um eco distante. A verdade, eu conheço. Eu sei quem você realmente é. Valentina gritou, a raiva e a dor entrelaçando-se. O passado a esmagava, e com ele a revelação poderosa e devastadora. A conexão do homem à tragédia de sua família. A perplexidade se espalhou enquanto a multidão olhava, sem saber se correr ou ficar. O homem que disparou estava recuando, surpreso. O clima mudava. Você sabia de tudo isso? Valentina questionou, seu olhar fixo em Sebastião, que agora se tornava uma sombra do que era. Valentina, não! Sebastião avançou, mas a expressão dele era uma máscara de arrependimento. Eu queria te proteger. Proteger? Ela repetiu, a incredulidade pulsando. Você destruiu tudo. Você sabia que eu estava... Então outro grito cortou o ar. Valentina! Era Clara, agora completamente focada. Escute! Ele não está mentindo. Você tem que saber a verdade. E no tumulto da cena, a revelação estava prestes a se desdobrar como um dominó. As sirenes estavam mais próximas, mas Valentina estava presa em um labirinto de sentimentos. A dor começava a se espalhar, mas havia
uma fagulha ainda pulsante ali. O que mais escondem? O que você fez, Sebastião? A pergunta ficou no ar, pairando como uma espada sobre suas vidas. Neste momento crítico, a tensão cresceu, e Sebastião pareceu perceber que não haveria escapatória. A verdade estava prestes a explodir, e tudo o que Valentina sabia começou a desmoronar. Quais segredos estavam prestes a serem revelados? E o que mais sua vida estaria prestes a perder? O futuro estava mais obscuro do que nunca, e a única certeza era que a sombra da traição agora se estendia sobre todos eles. O mundo parecia girar em câmera lenta. Valentina estava no chão, a dor pulsando como um eco em seu corpo. O rosto de Sebastião estava pálido, e os olhos dele refletiam uma mistura de horror e desespero. Clara, com o rosto pálido e o braço sangrando, parecia pronta para colapsar, mas a coragem era visível em seu olhar. O homem que havia disparado agora estava se afastando, perdido em sua própria confusão. Sirenes soavam ao fundo, uma promessa de esperança, mas também o prenúncio de um destino incerto. A multidão se aglomerava, murmurando, chocada e confusa. "Alguém chame uma ambulância!" Uma mulher gritou, e isso ecoou entre os outros. Valentina tentou se mover, mas a dor a prende na realidade cruel que a cercava. "Valentina!" Sebastião gritou, se ajoelhando ao lado dela. Sua presença agora era como um peso, uma sombra que pairava sobre tudo o que ela conheceu. "Você tá bem? Por favor, me diga que você está bem." A voz dele era um misto de pânico e desespero, mas Valentina não conseguia encontrar as palavras. O que ela sentia era mais do que dor física. Era uma traição cortante, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Clara, aproveitando o momento de hesitação, gritou: "Valentina, foque em mim, lute, não deixe que a dor te consuma." As palavras dela eram como balas, penetrando a confusão que a envolvia. Valentina olhou para ela, sentindo uma onda de gratidão. Mesmo ferida, Clara estava ali, lutando. Então, enquanto a multidão se aglomerava ao redor, Sebastião, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Desculpe, eu não teria. Eu só queria te proteger de toda essa confusão." Suas palavras soaram vazias, como um eco sem propósito. O coração de Valentina se apertou. Como ela poderia confiar nele agora? Ele havia sido a causa de tudo isso. Protegê-la? "Você destruiu tudo ao meu redor, Sebastião." Valentina conseguiu dizer, a voz trêmula por causa da dor e da frustração. As verdades estavam sendo reveladas, fios de uma trama complexa que apenas começava a desdobrar. O homem que disparou. Como uma aproximação de um lobo ao rebanho, não era apenas um tiro perdido. Havia uma exploração de algo muito maior. O tumulto continuou, mas, por um instante, uma calma estranha se instalou. Valentina olhou nos olhos de Sebastião e viu ali algo que nunca havia percebido. Uma fraqueza que não combinava com seu exterior forte. "O que você fez, Sebastião? O que mais está escondendo?" A pergunta caiu como uma chuva em um deserto. "Eu estava apenas tentando resolver. Eu não quis que você se envolvesse." Sebastião murmurou, o olhar dele se perdendo. "Resolva?" Valentina respondeu. O pânico crescendo. "Você só complicou tudo mais. Nossa vida e o que restou dela." O tempo parecia correr contra eles, mas havia uma certeza que estava tomando forma. Assim, como se as palavras de Valentina tivessem dado um novo sopro de vida aos eventos, o homem que disparou se virou. Uma fúria cintilando em seus olhos. A multidão se afastou, o medo pesando no ar. "Você pensou que poderia brincar com isso, Sebastião? A verdade vai vir à tona. Esteja preparado." E com uma última risada sombria, ele desapareceu na escuridão, como uma sombra que se desvanecia. Valentina, agora em um mar de emoções, viu as luzes da ambulância se aproximando. O som crescente das sirenes estava trazendo esperança, mesmo que a ferida ainda a fizesse sentir como se estivesse caindo. "Está tudo bem.
Você vai ficar bem, Clara sussurrou segurando sua mão. E assim, enquanto a realidade se dissolvia nas luzes da emergência, Valentina percebeu que, apesar da dor, haveria uma renovação. Isso não acaba aqui, Sebastião. A verdade sempre encontrará seu caminho. As últimas palavras ecoaram em sua mente, um aviso que não se apagaria tão cedo. Ela sabia que cada decisão teria ramificações e que a conexão entre eles estava longe de ser simples. Um mistério pairava acima de todos os seus destinos, mas a força delas nunca tinha sido tão clara. E se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que prometem prender a sua atenção. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam este incrível desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Precisamos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que vão adorar conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.